um detalhe do nome segue existindo. Exato. Então, assim, essas medidas elas são totalmente inócuas, elas não resolvem o problema. A gente está muito distante de conseguir uma solução, justamente porque não se ataca a única forma realmente de você solucionar, que é você punir os indivíduos, né? Se você pune um indivíduo, eles punem a festa. Não é por punir a festa não tem a ver com a violência. O fato de a torcida organizada promover a festa e ela também se envolver na violência, em muitos casos, embora não sejam todos, né? Tem os torcedores de organizado que vão lá e brigam, arrumam confusão e tal. Embora exista essas duas ações, né, dos grupos organizados, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? São coisas distintas. E aí se proíbe a festa. Bandeira não pode, bateria não pode, faixa não pode nada. Então o que acontece? Aos poucos, as torcidas organizadas elas vão virando até francas atiradoras, que elas não têm o que perder. Não podemos fazer nada mesmo, não pode trazer nada para cá, então a tendência é que isso até piore em algum momento, em função dessas decisões. Você acredita que a forma que a mídia trata esses acontecimentos, essas brigas, até a efetivação da torcida única, acaba perpetuando, facilitando que o Ministério Público, por exemplo, continue com essas medidas, defenda como sucesso? Sem dúvida, porque a imprensa esportiva, primeiro, a imprensa esportiva em geral, ela é muito rasa na cobertura de muitas coisas. A imprensa esportiva ela não se aprofunda em nada. Você assiste qualquer coletiva de um jogador de futebol, as perguntas são fraquíssimas. Em grande maioria. Não há um esforço do jornalista esportivo, em geral, na média, existem as exceções, é claro, mas acho que a maioria, em tentar fazer uma pergunta que seja pertinente, uma pergunta que esteja no contexto, que faça com que aquele entrevistado diga algo interessante, ou até o coloque contra a parede, mas não perguntando, por exemplo, o técnico, você acha que vai ser demitido? Porra, como é que vai dizer que vai ser demitido? Né? Você acha que está prestigiado? Sabe? Não, mas fazendo perguntas que eventualmente identifiquem decisões equivocadas que o técnico pode ter tomado durante uma escalação ou mudanças durante o jogo, opções táticas que não funcionaram comprovadamente, que de repente o obrigam a dar uma resposta ou admitir um erro. Essa é a função do jornalista, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer as perguntas que são pertinentes e que provoquem respostas que façam sentido e que façam com que as pessoas em casa pensem. Aquele entrevistado, se ele tiver boas respostas, ele vai se safar. Se ele não conseguir explicar, paciência, é um problema dele. Se ele cometeu um erro e se colocou naquela situação. Isso não acontece. Se isso não acontece no dia a dia, no rame-rame ali, do factual, imagine algo que existe uma profundidade maior, um conhecimento maior, um entendimento, uma leitura mais atenta, ou conversar com mais pessoas para você compreender. Pouca gente faz isso. Então, as pessoas elas abraçam o quê? O discurso fácil. O discurso fácil é falar que as organizadas não prestam, que elas têm que acabar. Aí você tem uma legião de ouvintes, ou de telespectadores, ou de leitores que eventualmente vão se identificar com esse discurso. Especialmente uma ala mais conservadora da sociedade, que hoje está muito assanhada nas redes sociais, né? E isso faz com que, de repente, você agrade uma camada ali de pessoas meio que alienadas com relação àquele assunto. Então fica uma conversa rasa que não leva a lugar nenhum. É o caso, por exemplo, dos tais sinalizadores, que não são sinalizadores, né? Mas enfim, vamos chamar dessa maneira para ficar mais fácil a identificação. Os caras acendem lá alguns desses artefatos num jogo no estádio do Corinthians. Imediatamente o narrador do jogo, não importa qual narrador, não importa o canal, né? Olha só que absurdo, estão acendendo, por que fazem isso? Outro dia eu escutei que torcedor de bem não faz. O que é torcedor de bem? Que porra é essa de torcedor de bem? O que é o torcedor? O que é o cidadão de bem? Até na ocasião dessa audiência pública, o Menon, quando ele teve a palavra, ele foi muito, muito cirúrgico e muito corajoso, porque ele falou justamente sobre isso. Um dos argumentos é o torcedor da família, o torcedor de bem. E ele até falou no dia, ele falou, temos aqui gente representada da CBF, o Marco Paulo Dão Neto é um cidadão de bem, o Marinho é um cidadão de bem. Ou seja, quem é de bem, afinal? O cara, porque acendeu um sinalizador, não é um bom cidadão? Esse falso moralismo. É um puta falso moralismo, é uma cretinice, né? Então tem gente que gosta de ouvir isso, então as pessoas vão abraçando esse discurso. Isso aí acontece demais. Então a imprensa esportiva tem muita culpa nisso, sim. Tem culpa porque, em grande parte, ela não tenta entender o problema e ela não questiona as autoridades. São raros os que vão questionar. Por que o senhor promotor, ao invés de apoiar a torcida única, ou defendê-la, ou conseguir colocá-la em prática, e proibir todas as manifestações festivas no estádio de futebol,
Por que não se preocupa, por exemplo, em aprimorar os meios de identificação e punição daquele que brigou, daquele que agrediu, daquele que usou uma arma de fogo, que atirou em alguém ou matou alguém, daquele que armou uma emboscada para bater num torcedor adversário? Quando essas pessoas começam a ser punidas, a coisa começa a mudar, né? Muitos desses caras que trabalham, autoridades, ou que trabalham em instituições públicas ou não, federações e tal, já foram para a Inglaterra para saber o que eles fizeram. Não aprenderam nada, porque o que os ingleses fizeram foi punir o indivíduo. Então, se você hoje na Inglaterra se envolve em algum tipo de conflito ligado ao futebol, você vai estar no dia seguinte frente a frente com o juiz e você vai ter uma punição. Então, os hooligans não deixaram de existir, eles estão lá, mas o movimento do hooliganismo, ele teve uma esfriada, né? E aqueles que ainda criam alguma celeuma, alguma confusão, eles passaram a ter uma postura mais contida, porque eles sabem que agora há uma punição severa. Então o cara recua, né? Diante do risco de uma punição, o cara recua. A sensação de impunidade é o que faz com que as coisas aconteçam. E esse não é um problema do futebol, esse é um problema social. Se você pegar todos os caras que brigam em jogo de futebol e você acabar com o futebol, hoje não tem mais futebol, a partir de hoje o futebol não existe mais, eles vão se envolver em algum outro grupo para ter adversários e vão brigar. Isso é inevitável, porque está dentro desse cara a necessidade de se envolver numa confusão, por questões comportamentais, questões psicológicas, questões sociais, por uma série de razões. Por que isso acontece no mundo inteiro? No mundo inteiro tem violência de torcida, inclusive em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, onde você tem inclusive índices, porque aí existem outras questões, o cara que é revoltado da vida, o cara que não tem problemas econômicos nem de saúde pública porque mora num país desenvolvido onde você tem toda a assistência, mas eventualmente ele tem problemas com a família, ele tem problemas com drogas, ele tem problemas de inserção social, ele pode ter um problema de não ter um rumo profissional, e ele fica meio perdido e acaba se identificando com um grupo e se envolvendo com aquilo. Isso é a natureza do ser humano. O ser humano é extremamente agressivo, né? O ser humano é o único que mata por ganância. A história das guerras na humanidade, por que as guerras existem desde sempre? Por ganância, né? Eu tenho esse território, mas eu quero o seu território também. Então eu vou invadir o seu território e vou tomar o seu território. Todas as guerras são envolvidas por ganância, por ambição desmedida. Porque o ser humano é assim, ele mata por isso, ele não mata para sobreviver. Os animais, uns matam os outros pela sobrevivência, né? É a cadeia alimentar. O ser humano não. Ele mata por prazer, ele mata por ganância, ele mata por poder, ele mata por dinheiro. E então, se o ser humano é capaz de matar, é porque ele é um bicho agressivo. Se ele é um bicho agressivo, você tem um oponente e você tem algum desvio de conduta e tal, você vai querer brigar com aquele cara. Então, se acabar com o futebol, esses caras não vão virar religiosos que vão ficar ali rezando, eles vão brigar em outro lugar, vão se envolver em um outro tipo de grupo que tenha inimigos, oponentes, adversários, para ter conflito com esses caras. Então é uma questão realmente de segurança pública e é uma questão social que deveria ser combatida com inteligência policial, convindo especialistas que estudam o assunto e que conhecem o problema, que tentam entender o que está dentro da cabeça dessas pessoas, para que você não